things like that and you make it impossible for me to hate you. Durante os anos 1990, havia um rosto que parecia representar perfeitamente o espírito das comédias românticas de Hollywood. Um sorriso leve, uma presença natural diante das câmeras e uma forma de atuação que fazia tudo parecer simples. Esse rosto era o de Meg Ryan. Por muito tempo, seu nome esteve ligado a algumas das histórias de amor mais lembradas do cinema. Filmes que atravessaram gerações que continuam sendo revisitados e que ajudaram a definir um estilo inteiro dentro da indústria. Naquela época parecia quase inevitável imaginar que sua carreira continuaria crescendo. Mais projetos, mais personagens, mais décadas no centro de Hollywood, mas algo curioso aconteceu ao longo do tempo. A presença constante de Meg Ryan nas telas começou a diminuir. Os grandes lançamentos se tornaram menos frequentes. As aparições públicas ficaram mais raras. E pouco a pouco, uma atriz que havia sido uma das figuras mais reconhecidas do cinema romântico passou a ocupar um espaço muito mais silencioso. Não houve um único evento dramático, nenhum momento claro que marcasse uma ruptura definitiva. A pergunta então permanece até hoje para muitos espectadores, como uma das atrizes mais emblemáticas de sua geração acabou se afastando tanto do centro de Hollywood. Para entender essa história, é preciso voltar ao início muito antes da fama mundial. Antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos das comédias românticas de Hollywood, Meg Ryan começou sua trajetória de forma bastante comum dentro da indústria. Ela nasceu em 19 de novembro de 1961 em Fairfield, Connecticut, nos Estados Unidos. Seu nome de nascimento é Margaret Mary Emily Ann Ira. Filha de uma professora e de um professor de matemática, Meg cresceu em um ambiente relativamente distante do mundo do entretenimento. Durante sua juventude, ela estudou jornalismo na Universidade de Connecticut e posteriormente na Universidade de Nova York. Foi justamente enquanto ainda estava na universidade que começaram a surgir pequenas oportunidades como atriz, inicialmente em comerciais de televisão. Essas primeiras experiências acabaram abrindo portas para participações em produções televisivas no início da década de 1980. Um de seus trabalhos mais conhecidos desse período foi na novela americana As the World Turns, onde interpretou a personagem Betsy Stewart entre 1982 e 1984. Apesar de ainda estar longe da fama, aquela experiência diante das câmeras ajudou a consolidar sua decisão de seguir carreira como atriz. Pouco depois começaram a surgir papéis em filmes para o cinema. No entanto, foi apenas no final da década de 1980 que sua carreira começou a mudar de forma significativa. Em 1989, Meg Ryan participou de um filme que acabaria se tornando um marco para o gênero de comédia romântica, When Harry Met Sally. No longa, ela interpretou Sally Albright, uma personagem inteligente, espirituosa e extremamente humana. A química entre Meg Ryan e Billy Crystal chamou a atenção do público e da crítica, e o filme rapidamente se tornou um grande sucesso. Mais do que apenas um papel bem-sucedido àquele momento, revelou algo que Hollywood logo perceberia: Meg Ryan possuía uma presença rara na tela. Ela conseguia transmitir naturalidade, humor e emoção de maneira quase effortless, uma combinação perfeita para histórias românticas. A partir dali, sua carreira começava a ganhar uma direção muito clara. Mas o que viria a seguir seria ainda maior. Ao longo da década de 1990, Meg Ryan se consolidou como uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood, especialmente dentro do gênero de comédia romântica. Depois do sucesso de When Harry Met Sally, 1989 novos projetos começaram a surgir rapidamente. A indústria havia identificado nela uma qualidade que poucos atores conseguiam transmitir com tanta naturalidade, uma presença leve, acessível e profundamente humana na tela. Em 1993, Meg Ryan estrelou Sleepless in Seattle, dirigido por Nora Ephron e ao lado de Tom Hanks. O filme contou a história de duas pessoas que ainda não se conheciam, mas cujas vidas acabariam se cruzando de forma inesperada.
A química entre os dois atores foi amplamente elogiada e o longa se tornou um enorme sucesso de público. Com isso, Meg Ryan passou a ser vista como uma das principais figuras do cinema romântico daquela década. Mas o sucesso não parou ali. Em 1998, ela voltou a atuar com Tom Hanks em You've Got Mail, novamente sob direção de Nora Ephron. O filme, ambientado no início da era dos e-mails e da internet comercial, rapidamente conquistou o público e reforçou ainda mais a imagem de Meg Ryan como uma atriz capaz de representar histórias de amor modernas e identificáveis. Ao mesmo tempo, ela também buscava expandir seu repertório. Durante os anos 1990, Meg Ryan participou de outros projetos importantes como French Kiss, 1995, e City of Angels, 1998, mostrando que seu talento poderia se adaptar a diferentes tipos de narrativas dentro do cinema popular. Nesse período, seu nome passou a ser frequentemente associado a grandes produções de estúdio. Seu estilo de atuação influenciou diretamente o tom de muitas comédias românticas produzidas naquela época. Para muitos espectadores, Meg Ryan acabou se tornando quase um símbolo do próprio gênero. No entanto, como acontece com frequência em Hollywood, o auge de uma carreira raramente permanece exatamente da mesma forma por muito tempo. E no início dos anos 2000, o ritmo de sua trajetória começaria a mudar. No início dos anos 2000, a trajetória de Meg Ryan começou a entrar em uma fase diferente. Durante mais de uma década, ela havia sido uma presença constante em grandes produções de Hollywood, especialmente nas comédias românticas que marcaram os anos 1990. No entanto, à medida que a nova década avançava, o tipo de projeto que definia sua carreira começou a mudar. Parte dessa transformação estava relacionada ao próprio momento da indústria cinematográfica. O gênero de comédia romântica que havia dominado o cinema popular por muitos anos começou a perder espaço nos grandes estúdios. Hollywood passou a investir cada vez mais em franquias, filmes de ação e produções de grande escala, reduzindo a quantidade de projetos semelhantes àqueles que haviam consagrado Meg Ryan. Ao mesmo tempo, a atriz também demonstrava interesse em explorar papéis diferentes. Em 2003, ela estrelou In the Cut, um thriller dirigido por Jane Campion. O filme representou uma mudança significativa em relação ao tipo de personagem pelo qual Meg Ryan era conhecida. Em vez da leveza das comédias românticas, o longa apresentava um tom mais sombrio e introspectivo. A recepção ao filme foi mista na época, e muitos espectadores se surpreenderam ao ver a atriz em um papel tão distante da imagem que havia sido construída ao longo de sua carreira. Nos anos seguintes, Meg Ryan continuou participando de alguns projetos para o cinema, incluindo Against the Ropes, 2004, e The Women, 2008. No entanto, esses trabalhos já não tinham o mesmo impacto cultural que seus filmes anteriores. Pouco a pouco, tornou-se evidente que sua presença no centro da indústria estava diminuindo. Não havia um único motivo claro para isso. Em vez disso, parecia ser o resultado de várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo, tanto dentro de Hollywood quanto na própria trajetória da atriz. E à medida que esses fatores se acumulavam, a pergunta sobre o futuro de sua carreira começava a surgir com mais frequência. Quando se observa a trajetória de Meg Ryan com alguma distância, fica claro que seu afastamento gradual do centro de Hollywood não pode ser explicado por apenas um fator. Na verdade, vários elementos diferentes parecem ter contribuído para essa mudança ao longo dos anos. Um deles está relacionado às escolhas pessoais da própria atriz. Durante o auge de sua carreira, Meg Ryan manteve uma vida profissional bastante intensa, participando de grandes produções consecutivas ao longo da década de 1990. Com o passar do tempo, ela começou a demonstrar interesse em desacelerar esse ritmo. Outro aspecto importante envolvia sua vida familiar. Meg Ryan tem um filho, Jack Quaid, nascido em 1992, fruto de seu casamento com o ator Dennis Quaid.
À medida que sua carreira avançava, a atriz passou a priorizar períodos mais longos longe dos sets de filmagem para dedicar mais tempo à vida pessoal e à família. Anos mais tarde, em 2006, Meg Ryan também adotou uma menina da China chamada Daisy True Ryan. Essa decisão marcou uma nova fase em sua vida, reforçando ainda mais sua atenção ao ambiente familiar. Além disso, o próprio cenário da indústria cinematográfica continuava a mudar. Durante os anos 1990, as comédias românticas eram um dos gêneros mais populares de Hollywood. No entanto, a partir dos anos 2000, os grandes estúdios passaram a direcionar seus investimentos para franquias globais, filmes de super-heróis e produções com grande potencial de bilheteria internacional. Esse novo modelo de mercado acabou reduzindo o espaço para o tipo de filme que havia definido grande parte da carreira de Meg Ryan. Também vale lembrar que, como muitas atrizes de sua geração, ela enfrentou um desafio comum dentro da indústria: a dificuldade de encontrar papéis de destaque à medida que o perfil das produções mudava. Diante desse cenário, a atriz começou a aparecer cada vez menos em novos projetos. Mas esse afastamento não significava necessariamente um desaparecimento completo, e sim uma transformação na forma como ela escolhia se relacionar com a própria carreira. À medida que os anos passaram, a presença de Meg Ryan em novos projetos cinematográficos tornou-se cada vez mais rara. Durante os anos 1990, seu nome aparecia regularmente em grandes lançamentos de Hollywood. No entanto, a partir da segunda metade dos anos 2000, esse ritmo mudou de forma significativa. Os intervalos entre seus trabalhos começaram a se tornar mais longos e sua participação em produções de grande visibilidade diminuiu. Para muitos espectadores, isso criou a sensação de que uma das figuras mais marcantes do cinema romântico havia simplesmente desaparecido das telas. Na realidade, o que aconteceu foi um afastamento gradual do centro da indústria. Ao contrário de alguns atores que continuam participando constantemente de novos projetos, Meg Ryan passou a escolher trabalhos de forma muito mais seletiva. Esse tipo de decisão inevitavelmente reduz a frequência de aparições públicas e cinematográficas. Com o tempo, uma nova geração de atrizes passou a ocupar o espaço que havia sido dominado pelas estrelas das comédias românticas dos anos 1990. Hollywood, como muitas vezes acontece, seguiu em frente em direção a novos formatos, novas histórias e novos rostos. Mas isso não diminuiu o impacto cultural que Meg Ryan deixou em sua época. Seus filmes continuam sendo exibidos na televisão, nas plataformas digitais e em listas de recomendações de comédias românticas clássicas. Personagens como Sally Albright, de When Harry Met Sally, permanecem profundamente associados à identidade do gênero. Mesmo com menos aparições recentes, sua presença dentro da história do cinema romântico ainda é amplamente reconhecida. E enquanto Hollywood seguia mudando a vida de Meg Ryan, também começava a assumir um ritmo diferente, mais distante da exposição constante que havia marcado o auge de sua carreira. Nos anos mais recentes, Meg Ryan passou a viver uma relação muito mais discreta com o cinema e com a exposição pública. Depois de um período longo com poucas aparições em novos projetos, a atriz começou a direcionar parte de sua energia para outras áreas criativas dentro da indústria. Em vez de estar apenas diante das câmeras, ela demonstrou interesse em participar do processo de produção e desenvolvimento de filmes. Em 2015, Meg Ryan fez sua estreia como diretora no filme Ítaca, um drama ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. No projeto, ela não apenas dirigiu, mas também atuou e participou da produção. O filme foi baseado no romance The Human Comedy, de William Saroyan. Embora não tenha sido um grande sucesso comercial, o projeto representou um passo importante em sua trajetória artística, mostrando uma vontade de explorar novos caminhos dentro do cinema. Nos anos seguintes, Meg Ryan manteve um perfil público relativamente reservado. Suas aparições em eventos e produções tornaram-se menos frequentes, refletindo um estilo de vida mais distante do ritmo intenso de Hollywood.
Ainda assim, seu nome continua presente na memória de muitos espectadores que cresceram assistindo aos filmes que marcaram os anos 1990. Mais recentemente, ela voltou a se envolver com o gênero que ajudou a definir sua carreira. Em 2023, Meg Ryan dirigiu e estrelou a comédia romântica What Happens Later, um projeto que chamou atenção justamente por marcar seu retorno ao tipo de história que a consagrou décadas antes. Mesmo sem ocupar o centro da indústria como no passado, sua trajetória demonstra uma relação diferente com o cinema, menos baseada na quantidade de projetos e mais na liberdade de escolher quando e como participar deles. Histórias como a de Meg Ryan mostram que o percurso de uma carreira em Hollywood nem sempre segue uma linha previsível. Durante os anos 1990, ela se tornou uma das atrizes mais reconhecidas do cinema romântico. Seus filmes ajudaram a definir o tom de uma geração inteira de comédias românticas, criando personagens que continuam presentes na memória de muitos espectadores até hoje. Ao mesmo tempo, sua trajetória também revela como a indústria do entretenimento está em constante transformação. Gêneros que dominam uma época podem perder espaço na seguinte. Estilos de atuação que parecem inseparáveis de Hollywood em um período podem gradualmente dar lugar a novas tendências. Dentro desse cenário, alguns artistas optam por permanecer continuamente no centro da indústria. Outros escolhem caminhos diferentes. No caso de Meg Ryan, seu afastamento gradual parece ter sido resultado de uma combinação de fatores: mudanças no próprio cinema, novas prioridades pessoais e um desejo de explorar a carreira em um ritmo diferente daquele que marcou seu auge. Mesmo com menos aparições ao longo dos últimos anos, seu legado permanece ligado a alguns dos filmes mais emblemáticos do gênero romântico, obras que continuam sendo revisitadas e redescobertas por novas gerações. Talvez seja justamente por isso que sua história continue despertando curiosidade, não apenas pelo que aconteceu depois do auge, mas também pelo impacto duradouro de uma carreira que marcou uma época inteira do cinema. E para você, Meg Ryan fez a escolha certa ao se afastar do ritmo intenso de Hollywood para viver a carreira de uma forma mais tranquila. Por quê?